Após cumprirmos a nossa obrigação eleitoral de retransmissão do horário gratuito de propaganda. E agora vamos falar de um tema que tem sido recorrente aqui nas notícias, que é a segurança no trabalho, equipamentos de proteção e etc. E para falar sobre isso, nós convidamos aqui o Renato Ferreira de Freitas, ele que é formado em segurança no trabalho, integra a equipe da Dinâmica, uma empresa que presta assessoria, né, de segurança do trabalho. Renato, seja bem-vindo, bom dia e desde já gratidão, né? Obrigada por dar o seu tempo aí um pouquinho para a gente. Bom dia, Marlene. Obrigado aí pelo convite. Satisfação é nossa. O que nós podemos dizer para as pessoas, Renato? A situação que seguidamente nós vemos aqui em termos de segurança é principalmente de queda de nível. A pessoa vai lá fazer uma reforminha no telhado, alguma coisa assim. Para o cidadão comum, para a empresa, o que vocês orientam nesse sentido? Existe equipamento que pode ajudar a evitar esse acidente em si? Isso, Marlene. Então, hoje nós temos várias normas, né, de segurança que trazem essa segurança para o colaborador. Né? Em específico, temos a norma 35, que fala só de trabalho em altura, e temos a NR18 também, que fala de trabalho em construção civil. Então, essas normas elas trazem informações de como eliminar esses riscos, de como evitar esses acidentes, né? Orientações, e também os EPIs que a gente pode estar utilizando, né? Para evitar uma queda tanto de nível menor quanto de alturas mais superiores, mais altas, né? Mas isso depende muito da conscientização, né, do colaborador, do trabalhador que está ali executando e também em conjunto com o proprietário da empresa. Né? Então, é de responsabilidade do funcionário, do contratante, está fornecendo esses EPIs, está adquirindo, né, fazendo essa parceria com o funcionário de estar utilizando os equipamentos. E muitas vezes a gente vê que o pessoal não utiliza, deixa de utilizar, confia muito no seu instinto, pessoal. na sua habilidade, no seu instinto, e daí acaba sofrendo acidentes, né, que podem aí levar ao óbito ou até um acidente mais grave aí deixando, né, a pessoa com inválida, sequelas, com né, pro resto sério. da vida. Isso. Complicado. A altura, ela é complicada sempre, né? Qualquer situação que esteja acima do nível do chão, a gente precisa ter cuidado. Isso. A norma pede que acima de 2 metros já se tenha os requisitos ali de estar utilizando os EPIs. Né? Porém, não só acima de 2 metros, né? Tem outros níveis aí que a gente pode ter riscos de queda, né? E de ferimento. Se tiver um andaime que não estiver bem montado, se tiver escorregadio, então tudo isso pode trazer o acidente. Então a gente não pode confiar somente no equipamento, tem que ter essa sensibilidade de perceber que tem esse risco de queda. Se né? está seguro, se não está seguro. Isso. Quais são os equipamentos especificamente para essa questão de altura, digamos assim? Isso. Hoje nós temos os equipamentos obrigatórios, né, para estar utilizando: bota, luva, óculos, capacete. Para queda em altura ou para queda em geral, a gente utiliza o cinto paraquedista, que é aquele que compõe o corpo inteiro, né? Aí tem de 2, 3, 5, 7 pontos. Então é um cinto que ele pega o corpo inteiro, né? Deixa o trabalhador amarrado, digamos assim, lá. Desde a cintura da lombar até a parte superior aqui. E ele fica preso a um talabarte ou uma linha de vida, alguma coisa do tipo, onde se ele vir a cair, ele vai ficar ali pendurado, vamos dizer assim. Não né? vai ele se machucar. Ele não vai chegar a atingir o solo. Então, assim, vai existir o acidente, com certeza, né? Tipo, caindo e estando utilizando, ele vai ainda sofrer o acidente. Porém, ele não vai ter um dano maior, uma sequela maior, né? Ele vai ficar ali protegido da queda. Então, assim, além de estar utilizando, como eu falei, tem que ter essa consciência, tanto do colaborador quanto do empregador, de ter essa responsabilidade de trabalhar com segurança. Não adianta estar utilizando cinto, estar utilizando talabarte, estar utilizando trava-quedas, utilizando todos os equipamentos, se na hora de utilizar lá ele não tem essa consciência, esse cuidado de trabalhar com segurança. Aí não resolve só o EPI, né? O EPI tem que usar o cinto e fixá-lo bem, mais ou menos isso que você quer dizer, e observar se o andaime está seguro também. Analisar se o andaime está seguro, continuar fazendo as atividades com segurança, pensando assim, que é a sua vida que está ali.
né? Então, a gente sempre fala nos treinamentos, né, que todo mundo sai de casa, deixa alguém em casa esperando, né? Filho, esposa, mãe, todo mundo deixa alguém em casa esperando, né? Então, que você volte para casa. Você sai para trabalhar e quer voltar para casa com segurança, com saúde, para poder continuar seguindo a sua vida, né? Considerando o que você mesmo disse, que é a vida da pessoa que está em jogo ali, a saúde dela, que investimento é necessário para ter o mínimo de segurança? É bastante dinheiro que custa ou por que a gente ainda vê tanto isso acontecendo? A gente vê bastante resistência em realizar os treinamentos. Os treinamentos em si não são um custo tão elevado. A gente pode montar turmas, né? O Senar, tem várias instituições que fornecem esses treinamentos até Sim. Gratuitamente em si, Sim. que o pessoal paga, né, as mensalidades. Então, tem os treinamentos, tem o pessoal que faz os treinamentos, a gente que faz assessoria, a gente fornece esses treinamentos, então não é um custo elevado. Além dos treinamentos, tem os EPIs, né? Então, assim, não se torna um custo elevado pensando na consequência, né? A gente sempre pensar que é uma vida, que é um óbito, que é uma lesão que pode ser para o resto da vida, se torna um custo bem Baixo, irrelevante. pequeno. Falta consciência mesmo, então, na sua visão? A maioria é consciência. Consciência, ter responsabilidade de que está fazendo ali, tanto, né, de ambos, né? A gente vê que o empregador tem que fornecer, o funcionário tem que utilizar, não adianta só o empregador fornecer, o funcionário não utilizar, e não adianta também não ter essa via de mão dupla, né, que a gente fala, onde todo mundo trabalha junto, né? Às vezes o funcionário quer e o patrão não oferece. Isso. Acontece isso também. Acontece. E quando o cara é autônomo, ele pode ir lá na loja de EPI, tem várias lojas de EPI, tem aqui, a gente tem uma loja em Sinop, então entrar em contato, a gente fornece os EPIs, né? É importante. É importante estar utilizando os EPIs, lógico, que nem eu falei. Não adianta só utilizar o EPI e o cara ficar pendurado lá, pulando de um lado para o outro, né? Ele tem que ter essa consciência de que é a vida dele. Então, em altura, tem que ter cuidado na ação lá também na hora. Isso. O que diz a lei sobre a obrigatoriedade disso? Existe legislação e existe fiscalização, principalmente, sobre isso, Renato? Hoje a gente tem as normas que regem isso, né? Então, são normas regulamentadoras, são normas que são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. Então, temos as NRs que são obrigatórias, né, o pessoal seguir e ter essa consciência de estar seguindo as normas, que podem sim trazer multas, né? E a fiscalização hoje é o Ministério Público, então, assim, Ministério do Trabalho. Então, assim, muitas vezes eles não estão passando, né? Mas normalmente vem algumas notificações e tal. Se for denunciado, eles fiscalizam, daí se obriga a fiscalizar. Denúncia, às vezes algum acidente que teve na empresa, depois eles voltam lá para observar, no caso. fazer e às vezes eles estão na região, eles acabam passando, né? Meio de surpresa, fazendo as fiscalizações. E alguns casos a gente tem agora, nesse último ano, algumas fiscalizações que são de setores. Então, eles pegaram alguns setores da economia, né, e foram passando, né? Então, pegaram lá a madeireira, notificaram todas as madeireiras, pegaram os armazéns, notificaram os armazéns, para o pessoal começar a fazer essa questão de conscientizar e usar realmente o EPI. Isso, de colocar em prática, né? Porque, assim, todo mundo sabe que tem que utilizar, né? Todo mundo tem essa consciência, né? Enquanto não fiscalizar, não vamos nos preocupar. Fala, Milena. Aconteceu há alguns dias, já não é a primeira vez que acontece, na verdade, alguns acidentes de trabalho também com relação a pessoas que não estão aptas, por exemplo, não sabem nadar. Neste caso também, há que se ter um treinamento e a pessoa também pode recusar a não efetuar aquele serviço, tendo em vista que ela está correndo risco. Isso. Hoje a gente tem dentro das normas, ela traz um direito de recusa, né? O direito de recusa é quando o colaborador vê que ele tem um risco ali de risco eminente à vida, né? Que ele pode ter um óbito, que ele pode colocar a vida dele em risco, então ele pode recusar essa atividade. Lógico, desde que ele tenha uma justificativa plausível. Isso, uma justificativa plausível onde ele consiga mostrar e trazer o porquê que não vai realizar aquela atividade, né? Eu citei, por exemplo, o caso de a pessoa que não sabe nadar, da mesma maneira, a pessoa que tem problema com altura, ela também não vai se submeter a fazer um serviço só porque o patrão pediu, né? Ela tem que ter essa conversa antes para não acontecer acidentes. Isso. Normalmente, assim, quando vai fazer os exames lá, o médico sempre pergunta, né? Tem alguma restrição?
e passar essas informações. Normalmente, o colaborador tem medo de falar para o médico, né, as informações. Então, passar essas informações, porque ali o médico vai direcionar, né, se ele precisa fazer algum exame, se ele precisa, porque isso pode, sim, acarretar lá na frente de algum problema, né? Então, às vezes, o cara tem uma pressão alta, ou uma diabetes, alguma coisa assim, que, a hora que ele sobe lá em cima, ele pode ter um mal súbito, ou passar mal, alguma coisa, e isso pode trazer um acidente, né? Então, assim, passar essas informações, vai ser, né, avaliado pelo médico, vai ser orientado o que fazer. E daí tem essa questão também da recusa. Então, o colaborador não vai aceitar ou subir, fazer um trabalho a 30, 40 metros de altura se ele não tiver o EPI, né? Porque é um risco iminente à vida. Então, ele tem esse direito, né? Normalmente o pessoal não utiliza desse direito, mas... Em caso de negligência comprovada, existem consequências no Brasil nesse aspecto da segurança no trabalho? Existe, desculpa, tanto para a questão da empresa, né? A empresa, quando ela deixa de fornecer, de organizar essa parte. De cumprir essas normas, ela pode sim gerar multas, né? E, consequentemente, também, se o colaborador também tiver for comprovado, né, que o colaborador recusou, não utilizou o EPI. Então, temos meios, né, de forçar, punir, fazer com que isso funcione. De ter uma punição, de ter uma cobrança mais firme em cima do colaborador também. Perfeito. Então, não adianta só, né, tem que ter essa cobrança, né? Perfeito. Algo mais, Renato? Nosso tempo caminha para o final aqui, que você acha que é importante falar sobre o tema para quem está nos ouvindo? Não, acredito que é isso. Acho que o maior foco que a gente tem que ter na parte de segurança, não só do trabalho em altura, pegando aí as fazendas, armazéns que a gente tem na região, a gente tem que ter essa consciência. Principalmente a consciência, né? Consciência do colaborador. Tem risco e tem como prevenir, então tem que prevenir. Tem como prevenir, tem como evitar os acidentes. O problema é que o pessoal, às vezes, deixa de ter essa consciência, confia muito na sua habilidade, no seu senso de confiança, e daí acaba cometendo aí alguns deslizes, vamos dizer assim, um excesso de confiança, onde ele acaba sofrendo um acidente que vai durar aí pro resto da vida, se não interromper a vida. Então, precisa do maior é a consciência, tanto do colaborador quanto do empregador, mas que trabalhem juntos, né? Juntos com a assessoria, junto com a segurança, junto com colaborador e empregador, para que consigam trabalhar com segurança e, né, todo mundo aí, ninguém quer ir trabalhar e não voltar para casa. Deus o livre. Perfeito. Na dúvida, procura a equipe da Dinâmica, está à disposição. Procura a equipe da Dinâmica lá nas redes sociais, que a gente está sempre à disposição. Bola. Obrigada, muito obrigada, Renato, pela sua vinda aqui. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, a gente está disponível aí.